E aí, pessoal, como vocês estão? Vou começar aqui mais uma aula de redação com vocês. E hoje nós vamos falar sobre como utilizar referências no texto. Porque a gente está sempre falando que é importante usar referências para fundamentar nossos argumentos, mas é importante conhecer que referências são essas, quais são essas referências e como utilizá-las propriamente no texto. É muito importante entender isso porque a referência é um diferencial no seu texto. E por conta disso, você tem que compreender como favorecer o seu texto a partir das referências. Então, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu comecei meio assim, né, gente? Mas eu espero que esteja todo mundo bem, que estejam conseguindo acompanhar as aulas, que estejam gostando dos temas de redação e que continuem fazendo as redações, porque isso garante um ótimo desempenho para vocês no Enem, certo? Enfim, vamos então à aula, né? Para começar, a gente tem que entender que existem tipos de referências. E que tipos são esses? A gente tem citações filosóficas, argumentos de autoridade, alusões históricas, alusões culturais, que são os filmes, séries, personagens, músicas, manifestações. Temos as alusões literárias, que quando você faz alusão a autores, livros, movimentos literários, mitologia. Interdisciplinaridade, que é quando você faz referência a outras áreas do conhecimento, como sociologia, filosofia, geografia, biologia. Dados estatísticos, que se você for utilizar, você precisa demonstrar a fonte. E fatos da atualidade. Então, como você pode ver, as referências são bem vastas, né? Não são só argumentos de filósofos ou correntes filosóficas que você usa. Você pode usar fatos da atualidade, dados estatísticos, enfim, várias coisas, né? Então, essa é a gama de opções que você tem e é importante estar por dentro de tudo. Agora, onde e como usar essas referências, né? Em que parte do texto eu posso colocar? Se você colocar no parágrafo introdutório, na sua introdução, antes de apresentar a tese, você tem que contextualizar o texto, o tema, assim, o seu texto, e você vai introduzir a tese. Então, no parágrafo introdutório, uma referência que vai introduzir o seu tema e vai contextualizar é muito bem-vinda, certo? Agora, no desenvolvimento, é essencial e é onde as referências melhor se encaixam, assim. Então, eu recomendo também usar no desenvolvimento, né? No parágrafo de desenvolvimento, a referência é uma forma de ampliar a sua argumentação e de fundamentar ela, como eu disse várias vezes já. Então, muito importante que você utilize a referência no parágrafo de desenvolvimento. Mas no parágrafo introdutório também porque ajuda a contextualizar e introduzir a sua tese. Já no parágrafo de conclusão, como eu já disse, no parágrafo de conclusão não é esperado que você introduza uma nova ideia, que você introduza uma nova coisa, porque a gente tem que pensar que o texto ele é um círculo, então ele tem um começo, meio e fim, e ele termina num círculo, assim, então você não pode chegar aqui e começar a ir para outro caminho, entendeu? Aí fica assim, né? Tipo, você começa a ir para outro caminho, falar outra coisa, inserir uma nova ideia. Isso não é muito bom e mostra, assim, uma falta de coesão, né? E coerência também, como eu tinha dito na aula passada. Enfim. Então, é basicamente isso. Se for usar referências, preferencialmente, faça na introdução e no desenvolvimento. Mas, caso você queira utilizar uma referência na conclusão, que ela seja uma referência que esteja retomando tudo o que foi dito anteriormente, certo? Então, se você acha que cabe uma referência na conclusão, ela realmente tem que estar ali para retomar as ideias que você já usou no texto, certo? Espero que, sim. Não sei se eu tô indo muito rápido, gente, enfim. E tudo bem. A referência você faz através de citações. Como fazer as citações? Bom, a citação ela é uma estratégia que é preferida assim, pelo candidato, mas existem vários tipos, né? A primeira é a citação direta.
Quando é uma citação direta, quer dizer que você vai dizer a mesma coisa que o autor disse, você vai dizer exatamente o que ele disse. Então, você vai colocar entre aspas o que ele falou e tem que estar exatamente como ele falou. Então, você tem que saber o que você está citando, você tem que conhecer decoradamente, assim, decorado, o que você vai citar. Então, eu vou dar um exemplo de uma citação direta para vocês. Olha, como disse o filósofo francês Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Entendeu? Como é? Você coloca lá o nome do filósofo e, entre aspas, coloca a ideia dele. Isso é muito importante na citação direta. Agora, se for uma citação indireta, neste caso, assim, você não precisa usar aspas, porque você só vai passar a ideia geral desse filósofo, não necessariamente você vai citar exatamente palavra por palavra do que ele disse. Então, eu vou falar o exemplo aqui da citação indireta para vocês. Olha, de acordo com o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. Ou seja, você falou a ideia do Rousseau, mas não colocou entre aspas porque você não está citando diretamente o texto dele. Então, espero que tenha dado para perceber a diferença entre uma citação direta e indireta. Em sequência, uma coisa que a gente pode ver, que eu já tinha citado na aula passada, é a paráfrase. A paráfrase, ela é uma forma de... Ela é uma parte importante da coesão também, né? Mas, bom, basicamente a paráfrase é quando você diz a mesma ideia com palavras diferentes. Então, é basicamente isso, assim, você pode, por exemplo, dizer que, sei lá, o indivíduo não nasce mal, mas ele é corrompido pela sociedade. Tipo, você falou a mesma ideia de uma forma diferente, entendeu? Essa é a paráfrase. Dizer a mesma coisa com ideias diferentes. Então, você vê uma ideia e pensa como eu posso transmitir ela de uma forma diferente. Isso é a paráfrase. Espero que tenha dado para entender. Aí, ainda no exemplo do Rousseau, tem outro exemplo aqui também que a gente pode dar, que é: para o filósofo francês, a sociedade tem o poder de corromper o homem que, por natureza, nasce bom. Então, dá pra ver que essa é uma forma de fazer paráfrase. Você disse a mesma coisa, mas de forma diferente. Bom, e aí você deve estar se perguntando: tudo bem, Maria, eu entendi que existem vários tipos de argumento, vários tipos de alusões, enfim, vários tipos de referências que eu posso fazer no meu texto e que isso é um diferencial na minha redação. Mas como eu utilizo isso no meu texto? Bom, eu peguei alguns exemplos retirados do site Descomplica, que é um site para vestibulandos, que ele dá 4 temas para você e 4 formas de referência, né? O primeiro tema que ele sugere é os efeitos da má alimentação na sociedade brasileira. Nesse tema, o argumento é de autoridade e está localizado na introdução. Então, eu vou ler para vocês, porque eu acho que é um bom exemplo para vocês entenderem como seria um argumento de autoridade, então, certo? Eu vou ler para vocês. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. Fecha aspas. A frase é de Bela Gil, chefe nutricionista, fundamentando a escolha de sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. De fato, a sociedade atual, acelerada e sintética, está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Nesse sentido, um contexto em que o tempo engole o homem, a preferência por uma alimentação irregular parece ter aceitável, mas não inteligente, uma vez que a obesidade nesse cenário surge como um dos menores efeitos. Então, esse é um exemplo de um argumento de autoridade utilizado como referência para uma redação. A Bela Gil, ela é chefe, nutricionista, ela não é uma filósofa, ela não é uma professora, mas ela é uma pessoa conceituada na área dela e por isso essa frase dela é utilizada para argumentar, para fundamentar sobre a má alimentação na sociedade brasileira, que é o tema, né? Então, é isso, gente. Continuando com o nosso segundo exemplo, esse exemplo utiliza o tema A Prática de Bullying nas Escolas do Brasil
e é uma alusão cultural. Essa alusão cultural também é usada na introdução. Então, realmente, uma referência na introdução pode auxiliar para contextualizar a sua redação, contextualizar a tese, né, e dar início à sua tese, né. A tese que você vai desenvolver já está sendo trabalhada logo na introdução por uma alusão cultural. Então, eu vou ler para vocês verem como fica uma alusão cultural numa redação de Enem. No drama Preciosa, de 2009, a personagem Clarice comprova que há 29 anos os Estados Unidos já discutiam o tão perigoso bullying. Violentada pelo pai e negligenciada pela mãe, a menina de 16 anos, já com um filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando seu isolamento e, consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. No Brasil, a realidade não é diferente, porém a verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a prevenção e o combate à prática tornou-se lei no país. Isso confirma que, diferentemente da situação norte-americana, a luta aqui é recente e precisa ser valorizada, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. Então aqui, a gente vê que foi uma alusão cultural, não foi um argumento de autoridade nem uma alusão filosófica. A alusão cultural, como eu disse, ela utiliza o filme. E aqui, para utilizar o filme, ela contou um pouco do enredo de forma generalizada, né? Contou o enredo desse filme, Preciosa. E, enfim, para você citar um filme, você tem que contar um pouco do enredo, para demonstrar por que você está fazendo essa alusão cultural, por que você escolheu usar esse filme, qual a relação que ele tem com o tema. Isso vai ficar claro quando você contar um pouco do enredo. Então, eu acho importante que, se você for citar um filme, você cita um pouco do enredo para demonstrar por que você fez essa escolha, por que você está fazendo essa conexão entre o tema e o filme, entendeu? E eu achei interessante também que ela põe o ano em que foi lançado o filme, então tenta também manter isso em mente, tipo, em que ano foi lançado, para realmente ter um contexto, ter um ponto de partida. Tipo, você tá citando um filme, beleza, então, quando foi lançado, acho importante ter essa informação também. Agora, indo para o nosso terceiro exemplo, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Esse é o tema. Nesse exemplo, é uma alusão à filosofia e foi colocado no desenvolvimento. Então, nos exemplos anteriores, tinha sido colocado na introdução, o que eu disse que pode ser bom porque auxilia a contextualizar o tema e começar a dar a tese que você vai desenvolver, né? Então, você já vai, preparando o terreno, entendeu? Fora que a introdução, ela é a porta de entrada da sua redação. Ela é a primeira coisa que a banca orientadora vai ler quando for corrigir sua redação. Então, uma boa introdução é uma boa apresentação, sabe? Ela é uma boa impressão. A primeira impressão é a única que fica. Não tem esse ditado? Não que seja necessariamente assim no texto, porque o seu texto vai ser avaliado como um todo. Mas a introdução, ela é uma apresentação, ela é uma porta de entrada. Então, eu acho interessante você fazer uma boa introdução, mas conseguir terminar o texto fazendo jus à boa introdução que você fez. Então, começou bem, termine bem também. Tudo bem? Então, eu vou ler aqui para vocês esse exemplo, né, do tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e demonstrar como foi feita a alusão à filosofia nesse desenvolvimento. A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Em consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes digitais inibe o contato de usuário com conteúdos que divergem dos seus pontos de vista, uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Observam-se, por consequência, restrições ao debate e a confrontação de opiniões, que por sua vez favorecem a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme defendido por Arendt. Eu não sei falar muito bem sobre o nome. O que reforça condutas intransigentes com a discriminação. Então aqui você vê
que esse é um desenvolvimento em que a alusão à filosofia foi a filósofa Hannah Arendt. Eu confesso que eu não conheço muito dessa filósofa e já ouvi várias críticas a ela, então eu não posso opinar, mas eu queria deixar claro que, enfim, quando você for usar uma referência, que você conheça muito bem a referência que você está usando e, enfim, que você tenha muita certeza do que você está usando. Eu não sei muito bem, como eu não sou formada em filosofia, eu não sei muito bem muito sobre a filosofia dessa autora em questão, mas eu já vi muitas críticas a ela, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas isso é óbvio, né? Se você vai referenciar algo na sua redação, que você saiba muito bem o que você está citando. E, enfim, sobre esse tema também, eu gostaria de recomendar um documentário da Netflix que chama O Dilema das Redes. Ele é atual, ele saiu agora, então eu recomendo que se você puder assistir, eu acho muito bom. Então assista O Dilema das Redes na Netflix, porque com certeza ele pode te auxiliar na redação, porque ele é muito bem feito, muito bem contextualizado, ele demonstra um panorama amplo da situação das redes sociais nesse momento contemporâneo. Então essa é a minha indicação dessa aula. Eu acho que pensei agora até em cada aula dar uma indicação de algo que vocês podem assistir e gostar e utilizar na redação de vocês e aumentar o repertório cultural de vocês. Então a indicação dessa semana já adianto que é Dilema das Redes, que tem na Netflix. Fechou, gente? É isso. E, enfim, tem mais um... Pera só um minuto. Bom, gente, esses foram exemplos que eu trouxe. Eu ia trazer mais, mas eu acho que vai ficar muito extensa a aula. E eu posso enviar para vocês lá no grupo, então não vou continuar com os exemplos, mas esses foram só alguns exemplos que eu retirei do site Descomplica, porque eu acho que eles fazem um recorte interessante. E eu acho que fica exemplificado, né, como você faz essas referências na sua redação. Eu queria finalizar a aula dizendo para que ninguém nunca invente referências, porque não vai dar certo, né? A referência, ela é justamente uma coisa no mundo que vai fundamentar a sua ideia. Então, se você tem uma ideia de que o bullying é uma prática totalmente inadequada e que destrói a autoestima, destrói vidas, que você use algo do mundo para comprovar isso, porque esse é um problema do mundo, entendeu? Os problemas que o Enem dá são problemas sociais, então, para você justificar, fundamentar em relação a eles, você tem que contextualizar com outros elementos do mundo, sejam esses elementos a filosofia, sejam esses elementos um argumento de autoridade. Tipo, são esses elementos que vão fazer sentido com o tema, que é um problema mundano, né? Não é do mundo espiritual ou, sei lá, da imaginação. O bullying é um problema social, a má alimentação é um problema social, a rede social é um problema contemporâneo que está, assim, demonstrando o quanto é nocivo para nós, porque nós estamos mudando a nossa dinâmica de viver por conta das redes sociais. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Então, não utilize referências que não existem. Tem muitas que existem, então busquem saber sobre elas. Qualquer coisa me perguntem que eu falo tranquilamente, sem problema nenhum, né? E, enfim, outra coisa que eu queria deixar bem evidente aqui, não é para utilizar referência sem ter certeza sobre ela. Então, se você vai utilizar uma referência, que você tenha plena certeza sobre o que você está referenciando. Se você está em dúvida, eu recomendo que não use a referência, para não prejudicar o seu texto. Também é importante você não encher o seu texto de várias referências, de forma que ele fique parecendo assim uma apresentação de slide, uma apresentação assim que você fica enumerando em tópicos. Ah, tem esse filme, tem esse filósofo, tem esse argumento de autoridade, tem esse dado estatístico. Não, isso não é legal para o seu texto, porque você não está trabalhando as formas de linguagem, você não está trabalhando o modelo dissertativo argumentativo, você não está trabalhando nada, você está enumerando em tópicos coisas que você sabe. E não é isso, a referência não é para isso, a referência não é para enumerar o quanto de conhecimento do mundo você tem. As referências estão aí para fundamentar os seus argumentos e você tem que usar elas nesse favor, para você convencer o seu leitor do ponto de vista que você está passando no seu texto.
Fechou? E, enfim, é importante também não utilizar, e nesse sentido, né, eu acho que tem muito a ver com o que eu acabei de dizer, que é não use referências que não vão agregar valor à sua argumentação. A referência tá ali para fundamentar a sua argumentação. Então, se ela não vai agregar nada, não use, entendeu? Não ocupe esse espaço na sua redação que podia estar sendo utilizado para você fazer um bom texto, um texto coerente, coeso. O importante é que seu texto tenha coesão, que tenha coerência, que foi o que eu disse na aula passada. Depois, vem as referências como forma... Não vem depois, né? Ela vem no texto ali, como um sanduichinho, mas o que eu quero dizer é foca em ter uma coesão, em ter uma coerência, e dentro desse pensamento coerente que você vai ter para fazer seu texto, qual é a referência que vai caber ali? O que vai realmente agregar valor à minha argumentação? O que realmente vai convencer o meu leitor? Isso é importante. E, bom, eu gostaria de finalizar dizendo que você, para ter boas referências, tem que correr atrás, né, de estudar. Então, seja sempre com um caderninho ou um bloco de notas, tipo, qualquer coisa que você possa manter uma espécie de diário das coisas que você vê. Então, às vezes você viu um filme que aborda algum aspecto histórico e você acha que ele pode ser utilizado em algum tema de redação. Então você anota o nome do filme, quando foi lançado, e a ideia principal relacionada a ele. Se você manter um diário assim, sabe, isso vai ficando gravado e você vai ter um grande repertório para utilizar na redação. E nesse sentido também é importante você estar por dentro das atualidades, porque se você sabe os possíveis temas que vão cair no Enem, você também sabe os possíveis referências que você quer usar com esses temas. Então, realmente, a redação é mais difícil porque ela exige um processo de você estar sempre por dentro das atualidades e ter um repertório cultural vasto que faz com que você dê conta de falar sobre as atualidades, que geralmente vem a ser o tema do Enem. Que o tema do Enem são problemas, atualidades. Então, se você está por dentro das atualidades e está por dentro das produções culturais, literárias, dados estatísticos sobre esses temas, você vai ter um ótimo texto, porque você é uma pessoa atualizada, um cidadão consciente, uma pessoa que está no mundo, você está informado, você não está só no Instagram vendo um monte de fotos descontextualizadas que não agregam em nada muitas vezes. Muitas vezes a gente está lá só no Instagram vendo a vida dos outros. E minha dica é, sai um pouco do Instagram e invista na sua vida, no seu capital cultural. Invista em você, no seu futuro, não é mesmo? Eu digo isso até pra mim, porque às vezes eu quero ficar muito no Instagram. E isso não ajuda ninguém não, gente. A gente tem que investir na gente, no nosso futuro. E nesse sentido, a redação do Enem, ela diz muito sobre o seu futuro, se você quer entrar numa universidade pública ou até mesmo privada. E, bom, é com essas dicas, assim, que eu me despeço. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. E qualquer coisa é só me chamar, qualquer dúvida é só me mandar mensagem que eu falo. E é isso. Um beijo pra vocês, espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Bebam água, porque tá muito calor também, tá, gente? E é isso, obrigada a quem chegou até aqui.